Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta aula nós vamos aprender mais uma técnica de derivação, que vai ser chamada de derivação implícita. Supondo que vocês tivessem uma equação nas variáveis x e y, nós vamos aprender como calcular a derivada de y em relação a x, sem necessariamente precisar escrever o y como uma função de x. Olha lá, considere uma equação nas variáveis x e y. Nós vamos dizer que uma função y igual a f de x é dada implicitamente por tal equação se para todo x pertencente ao domínio de f, o ponto x, f de x for solução da equação que foi dada. Eu coloquei um exemplo simples aqui. Suponha que vocês tivessem a equação x vezes y igual a 1. Neste caso, a função y igual a 1 sobre x é dada implicitamente por esta equação. Por quê? Para todo x pertencente ao domínio desta função, ou seja, todos os números reais que são diferentes de zero, nós temos que, se nós substituirmos o y por 1 sobre x, a equação é satisfeita, né? X vezes 1 sobre x é igual a 1. Agora um exercício. Suponha que y igual a f de x fosse a função dada implicitamente pela equação x vezes y igual a 1 e nós quiséssemos calcular a derivada de y em relação a x. Primeiramente, como nós estamos acostumados a fazer, se x vezes y é igual a 1, então nós temos que o y é igual a 1 sobre x, ou seja, escrevi o y em função de x, que é o mesmo que x elevado a menos 1. Aí qual vai ser a derivada de y em relação a x? Lembre, como aqui a gente tem uma função potência, ds o expoente fica menos 1 vezes x elevado a quem? A menos 1, menos 1. Então nós vamos ficar com menos 1 vezes x elevado a menos 2, que é o mesmo que menos 1 sobre x ao quadrado, né? Lembra, quando aqui o expoente é negativo, nós podemos passar o x elevado ao expoente positivo para o denominador. Agora, como que nós resolveríamos este problema sem precisar escrever o y em função de x? Nós vamos, primeiramente, derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, olha lá, eu fiquei com derivada em relação a x de xy igual a derivada em relação a x de 1. Agora, como x vezes y é um produto, para calcular a derivada, eu vou usar a regra do produto. Lembre, se eu chamar o x de primeira função e o y de segunda função, nós vamos ter que a derivada de x vezes y vai ser quem? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, olha lá, eu fiquei com derivada em relação a x de x vezes a segunda, vezes y, mais copiei a primeira, x, e multipliquei pela derivada em relação a x da segunda, ou seja, de y, igual, quanto que é a derivada em relação a x de 1? É zero, porque 1 é uma constante, tá? Agora, derivada de x em relação a x é 1, então nós ficamos com 1 vezes y mais x vezes. E derivada de y em relação a x é o que eu quero descobrir. Então eu escrevi dy sobre dx. Isso daqui é igual a zero, tá? Então o que nós fizemos? Resolvemos a equação, agora nós vamos isolar dy sobre dx. Então olha lá. X dy sobre dx é igual 1 vezes y, eu vou passar para o lado direito da igualdade. Então, ficou igual a menos y. E como o x está multiplicando dy sobre dx, eu vou passar ele dividindo. Então, nós vamos ficar com dy sobre dx igual a menos y sobre x, tá? Assim, quem que é dy sobre dx? Lembrem, quem que era o y?
o y era x a menos 1. Então, dy sobre dx vai ser igual a quem? Substituir o y por x a menos 1, então ficou menos x elevado a menos 1 sobre x. Se eu passar esse x a menos 1 pro denominador, ele se torna x, então fica menos 1 sobre x vezes x, que é igual a menos 1 sobre x quadrado. Veja, fazendo do modo usual, como nós estávamos fazendo, deu menos 1 sobre x ao quadrado, e aplicando a técnica da derivação implícita, também deu menos 1 sobre x ao quadrado. Claro que neste caso, não precisava usar derivação implícita, porque é um caso simples e é fácil de isolar o y, mas nós vamos ter casos onde não é possível isolar o y, tá? Aí a técnica de derivação implícita vai ser útil para poder calcular a derivada de y em relação a x. Então, o que nós fazemos na derivação implícita? Nós derivamos ambos os membros da equação em relação a x, depois resolvemos a equação isolando dy sobre dx. Seguindo, eu vou fazer mais alguns exemplos. Suponha que y igual a f de x é uma função dada implicitamente pela equação x² mais y² igual a 25. E eu quero encontrar a derivada de y em relação a x. Para resolver este exercício, eu vou usar a técnica de derivação implícita. Então, o primeiro passo vai ser derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, a gente vai ficar com derivada de x² mais y² em relação a x igual a derivada de 25 em relação a x. Como derivada da soma é soma das derivadas, nós temos que derivada de x² mais y² em relação a x é igual a derivada de x² em relação a x mais a derivada de y² em relação a x. E como 25 é uma constante, a derivada de 25 em relação a x é igual a 0. Agora, quanto que é d sobre dx de x ao quadrado? Nós sabemos que é 2x. Aí vai ficar mais. Agora aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Quanto que é a derivada de y² em relação a x? Lembra que eu vou precisar usar a regra da cadeia, tá? Então, como y é uma função de x e nós temos aqui y ao quadrado, primeiro eu vou derivar a função de fora, aplicar na função de dentro e depois multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, quanto que vai ser a derivada de y² em relação a x? Então, primeiro eu derivo a função de fora, tá? Que é a potência, vai ficar 2 vezes, aplico na de dentro, então 2 vezes y, aí vezes a derivada da função de dentro. Então, ficou derivada de y em relação a x. E o igual a 0 que nós já tínhamos. Aí depois, resolução da equação isolando dy sobre dx. Então, olha lá, como 2x está no primeiro membro da igualdade, eu passei ele para o segundo membro da igualdade, então a gente ficou com 2 vezes y vezes dy sobre dx igual a menos 2x. E agora, como 2y está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro da igualdade dividindo. Então, nós vamos ficar com dy sobre dx igual a menos 2x sobre 2y. Como 2x e 2y, os dois são múltiplos de 2, eu posso dividir o numerador e o denominador por 2 e simplificar. Então, a nossa resposta vai ser menos x sobre y. Veja que foi possível determinar a derivada de y em relação a x sem escrever explicitamente y como uma função de x. Agora, suponha que fosse pedido para encontrar uma equação da reta tangente ao círculo x² mais y² igual a 25 no ponto 3, 4.
Coloquei um lembrete aqui, uma equação da reta tangente à curva y igual a f de x, do ponto AF de A é dada por y menos AF de A igual a f' de A vezes x menos A. Vejam que no nosso caso o A é igual a 3 e o f de A, que é o f de 3, é igual a 4. Então basta determinar quem que é o f' de 3. Como nós temos x igual a 3, y igual a 4 e nós já calculamos dy sobre dx, a derivada de y em relação a x, que era dada por menos x sobre y, nós vamos ter que dy sobre dx é igual a menos 3 sobre 4. Então, finalmente, nós podemos escrever uma equação da reta tangente. Então, vai ficar y menos, quem que é o f de 3? É 4. Igual, quem que é o f' de 3? É menos 3 sobre 4. Aí fica vezes x menos a. X menos o a é igual a 3. Tá? Para simplificar, eu multipliquei ambos os membros da equação por 4. Então, nós ficamos com 4 vezes y menos 4 vezes 4, que é igual a menos 16, igual menos 3 quartos vezes 4 vai dar menos 3, porque o 4 do numerador vai cancelar com o 4 do denominador. E aí, menos 3 vezes x dá menos 3x, e menos 3 vezes menos 3 dá 9. Agora, passando menos 3x para o primeiro membro da equação e passando menos 16 para o segundo membro da equação, nós vamos ficar com 3x mais 4y igual a 9 mais 16, que é 25. Então, a equação desejada da reta tangente é 3x mais 4y igual a 25. A resolução do nosso próximo exercício vai ser um pouco mais elaborada. Seja y igual a f de x, a função dada implicitamente pela equação seno de x mais y igual a y² vezes cosseno de x, encontre dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Para resolver este exercício, novamente, nós não vamos precisar escrever o y explicitamente em função de x. Nós vamos usar a técnica de derivação implícita. O primeiro passo vai ser derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, nós vamos ficar com derivada de seno de x mais y em relação a x igual a derivada de y² vezes cosseno de x em relação a x. Vejam que aqui, como no primeiro membro, nós temos uma composição de funções e no segundo membro nós temos um produto de duas funções, sendo que uma delas também é uma composição de funções, porque o y é igual a f de x. Então, nós vamos precisar usar a regra da cadeia e a regra do produto. Quanto que é a derivada de seno de x mais y em relação a x? Toda vez que nós temos uma composição de duas funções, a derivada vai ser derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Quanto que é a derivada do seno de alguma coisa? É cosseno de alguma coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada de seno de x mais y em relação a x vai ser o cosseno de x mais y vezes a derivada de x mais y em relação a x. E agora aqui no segundo membro, se eu considerar o y² como sendo a primeira função e o cosseno de x como sendo a segunda função, usando a regra do produto, nós temos que a derivada de y² vezes cosseno de x em relação a x é quem? Derivada da primeira em relação a x, ou seja, derivada de y² em relação a x, vezes, copio a segunda, então ficou vezes cosseno de x, mais, copio a primeira, ficou y², vezes, e derivo em relação a x a segunda. Então, ficou derivada de cosseno de x em relação a x. Copiei cosseno de x mais y vezes, quanto que é a derivada de x mais y em relação a x?
A derivada de x em relação a x é 1 e a derivada de y em relação a x é exatamente o que eu quero determinar. Então eu escrevi dy sobre dx igual. Quanto que é a derivada de y² em relação a x? Aqui tem que tomar cuidado. Como y é uma função de x, aqui nós temos uma composição de duas funções. Então eu vou precisar usar a regra da cadeia. Lembra, quando vocês têm a composta de duas funções, para derivar, deriva de fora, aplica na de dentro e multiplica pela derivada da de dentro. Então vai ficar 2y vezes dy sobre dx. Não esqueçam de escrever dy sobre dx toda vez que aparecer o y, porque senão vocês vão errar o exercício. Aí ficou vezes cosseno de x mais y². Quanto que é a derivada do cosseno de x em relação a x? É menos seno de x. Agora, aplicando a propriedade distributiva, cosseno de x mais y vezes 1 dá cosseno de x mais y, cosseno de x mais y vezes dy sobre dx, ficou exatamente ele mesmo, igual 2y vezes cosseno de x vezes dy sobre dx, só alterei a ordem, e mais com menos dá menos. Então ficou menos y² seno de x. Agora, em todos os termos em que aparece dy sobre dx, eu passei para o primeiro membro. Em todos os termos onde não aparece dy sobre dx, eu passei para o segundo membro. Então a gente ficou com o quê? Olha lá. Cosseno de x mais y vezes dy dx menos 2y cosseno de x dy sobre dx igual menos y² vezes seno de x menos cosseno de x mais y. Agora o que está multiplicando dy sobre dx, eu passei dividindo para o segundo membro. Então, olha lá. Dy sobre dx ficou menos y² vezes seno de x menos cosseno de x mais y, dividido por cosseno de x mais y menos 2y vezes cosseno de x. Eu poderia ter parado aqui, tá? Mas eu troquei o sinal de todos os somandos. Então, a gente fica com y² vezes seno de x mais cosseno de x mais y dividido por 2y vezes cosseno de x menos o cosseno de x mais y.